Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Sei que muitos já estão de férias, mas os vestibulares estão chegando e ficamos com o conteúdo a ser revisto. Então vamos começar a revisão, fazer a revisão do R3, ok? E começando pelos reinos que ficaram para a gente estar revisando, da apostila 9, né, que é o reino o vírus, reino moneira, reino protista, reino fungi, que foram os assuntos que nós não revisamos, ok? Então, para começar então falando sobre os vírus, né? Esse mundo microscópico é um mundo bastante importante, porque fazem parte desde da microbiota, né, dos seres vivos, a importância deles na ecologia, a importância deles nos ciclos biogeoquímicos. Então, algumas doenças que são provocadas por vírus, bactérias, protozoários. Então, é um conteúdo que cai relativamente bem nos vestibulares. Então, vamos lá. Com relação aos vírus, aqui nós temos as principais características, né, dos vírus. Todos eles são acelulares, ou seja, não são compostos por células. Deixa eu dar uma voltada aqui, que a página rolei demais aqui. São acelulares, mas apresentam relação parasitária obrigatória, quer dizer, eles são parasitas obrigatórias. Necessariamente eles terão que estar parasitando uma célula para poder ter alguma atividade metabólica. Apresenta uma estrutura muito simples, que é uma cápsula proteica chamada de capsídeo, né? E o ácido nucleico que vai fazer parte do genoma viral. Geralmente ele vai ter DNA ou RNA, certo? Alguns vão apresentar os dois, mas são raros. Muitos são envelopados, ou seja, contêm um envoltório viral constituído por lipídios, proteínas e carboidratos. É um envelope, uma película, uma capa de proteção. Não apresentam metabolismo próprio, daí o porquê que eles precisam estar parasitando uma célula obrigatoriamente. No interior das células vivas apresentam capacidade de replicação ou reprodução. Para eles poderem se reproduzir, necessariamente eles terão que estar parasitando uma célula. Podem ser visualizados apenas com o microscópio eletrônico, pois são extremamente pequenos. Então, o microscópio óptico ele não dá conta de evidenciar a estrutura viral. Tem genoma constituído de DNA ou RNA, aí ele vai colocar aqui, ó, raramente apresentam ambos, apenas o citomegalovírus, que vai ter os dois. Fora das células, os vírus assemelham-se a pequenos cristais chamados de virions. Então, quando eles não estão no interior da célula, eles ficam cristalizados, e essas estruturas são os virions. São causadores de diversas doenças, denominadas viroses. Então, aqui nós teríamos inúmeras doenças, né, para estar falando, e a última, que é o que responsável por essa pandemia, que provocou nosso afastamento e isolamento social, né, que é o coronavírus. Sofrem mutações com facilidade, o que dificulta seu combate, especialmente por meio da vacinação. Então, algumas viroses já têm vacina, né? Como a gripe, a poliomielite, as hepatites A e B, rubéola, cachumba, essas são as mais importantes aí que já tem uma vacinação em massa, né? São importantes fontes de inovação genética na natureza, contribuindo para a diversidade genética dos seres vivos, porque a partir dos vírus
da sua estrutura viral, você passa a conhecer outros elementos também, né? Alguns tipos de vírus são utilizados como vetores de genes na fabricação de medicamentos e vacinas. Quando ele fala que alguns tipos de esses virions, eles podem ser usados na fabricação de medicamentos e na fabricação de vacinas. Na verdade, a vacina ela é elaborada a partir do vírus, de fragmentos do vírus morto ou atenuado, né? E então, a partir disso é que se produz as vacinas. Com relação à multiplicação dos vírus, então nós temos que a reprodução dele, na verdade, é chamada de replicação, né? Ocorre a duplicação do ácido nucleico e as síntese de proteínas que formam o capsídeo. Para tanto, os vírus invadem as células hospedeiras e utilizam os ribossomos e as enzimas celulares para formar novas proteínas que produzem cópias virais. Aí eles vão se reproduzir ou se replicar de duas maneiras. É o chamado de ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo de replicação do vírus bacteriófago, ele vai se aderir, que é quando o vírus se adere à parede da bactéria. As enzimas da cauda vão perfurar a parede bacteriana e o DNA do bacteriófago é injetado no citoplasma. Então, aí vai ter o processo de replicação. Aqui ele coloca a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o DNA é transcrito em RNA e traduzido em proteínas virais. No lisogênico, o DNA viral se incorpora ou incorpora-se ao cromossomo bacteriano sem interromper a atividade da bactéria. No ciclo lítico, vai ter essa interrupção, certo? As enzimas de transcrição e tradução da bactéria não distinguem os genes do invasor dos seus próprios genes. Por isso que ela vai interferir na atividade bacteriana, né? As proteínas virais formadas induzem a replicação do DNA viral e interrompem a atividade metabólica bacteriana. O cromossomo bacteriano é inibido e a bactéria passa a ser totalmente controlada pelo bacteriófago. Então, vocês estão percebendo que no ciclo lítico, o DNA viral ele vai interromper a atividade da bactéria, né? E o DNA viral ele passa a controlar totalmente o bacteriófago. No ciclo lisogênico, quando a bactéria se reproduz assexuadamente, ocorre a formação de duas novas células, uma com o DNA viral incorporado e inativo. Esse DNA invasor pode se manifestar separando-se do cromossomo bacteriano e iniciando um novo ciclo lítico. Então, a partir do ciclo lisogênico, ele vai formar um novo ciclo lítico. Aqui no último estágio do ciclo lítico, a célula hospedeira, repleta de partículas virais, produz enzimas para destruir a parede bacteriana, que se rompe e libera vários virions completos, os quais podem infectar novas bactérias. Então, no ciclo lítico, ele vai interferir na atividade metabólica da bactéria, né? No ciclo lítico, o cromossomo bacteriano vai ser inibido e o bacteriófago é o que vai ter o controle total. Já no lisogênico, ela vai se reproduzir assexuadamente e o material incorporado do DNA vai ficar inativo, né? E esse DNA invasor ele pode se manifestar e começar um novo ciclo, que seria um novo ciclo lítico, a partir do lisogênico. Aqui nós vamos ter algumas doenças virais, a tabela onde ele coloca as principais doenças virais. Aí ele colocou aí AIDS, varicela, dengue, febre amarela, gripe, cachumba, sarampo, raiva e rubéola, né? Que seriam as doenças virais com mais ênfase aí
ou que tem uma incidência mais comum, né? AIDS, ainda não se tem uma vacina, né? AIDS, o contágio vai se fazer pelas transfusões sanguíneas, uso de seringas contaminadas, também durante a fase de amamentação e na vida intrauterina. Os sintomas serão a diminuição da resistência do indivíduo, né? Então o sistema imunológico vai ficar bastante comprometido e vai surgir as doenças oportunistas. Essas doenças oportunistas seriam desde o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer de pele, pode surgir doenças, uma gripe, por exemplo, que para quem está com o sistema imunológico prejudicado, isso é grave. Tuberculose, pneumonias, são doenças que vão, para uma pessoa que está com HIV positivo, vai ser suficiente para levar, inclusive, esse indivíduo à morte. Hoje, a profilaxia, desde sempre, né, desde quando surgiu a AIDS, mas a eficácia da profilaxia ainda é o uso de preservativos nas relações sexuais, controle de banco de sangue, esterilização adequada das seringas, principalmente para os usuários nos bancos de sangue e para os usuários de drogas injetáveis. Para o tratamento, hoje existem o uso de coquetéis, né, que as pessoas conseguem ter uma vida relativamente normal, com respeito, mesmo sendo HIV positivo. Deixa eu baixar o volume do celular aqui, que já está incomodando, né? Só um minutinho. Com relação à varicela, o contágio vai ser direto com saliva e com objetos contaminados. Também conhecido popularmente por catapora, né? A febre alta, falta de apetite, náuseas, manchas avermelhadas pela pele também são os sintomas relativos à varicela. O período de contágio vai ser quando as pústulas ou bolhas começarem a vazar uma aguinha, né? Então, por isso que não se deve coçar, mas nesse momento vai ser o período de contágio. Tem vacina, né? A dengue, o contágio pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas: febre, náusea, vômito, cefaleia, dores musculares e, no caso mais graves, hemorragia. Aí já seria quando o indivíduo pega outros tipos de dengue um pouquinho mais complexa, né? Já tem a vacina, mas evitar os focos com água parada, criadouros de mosquitos, que é o que se fala normalmente, para que as pessoas tomem cuidado, cuidem dos quintais, evitar água parada e tudo mais. A febre amarela também é causada pelo mosquito do gênero Aedes, só que não é o Aedes aegypti, seria o Aedes da febre amarela urbana, né? E o Aedes aegypti, que é a febre amarela silvestre. Se esses Aedes aegypti e o Aedes aegypti estiverem infectados pelo vírus, eles vão transmitir. Os sintomas: febre alta, cefaleia e vômitos, nos casos mais graves, erupção da pele, náuseas e hemorragia. Aqui consta como vacinação também. A febre amarela, aliás, é uma virose que tinha sido praticamente erradicada aqui no Brasil e por algum fator ela voltou a se manifestar de 4, 5 anos para cá. A gente tem percebido alguns surtos de febre amarela. Aí vem a gripe, a influenza, né? Contato por gotículas de saliva expelidas com a tosse, espirro pela fala. E os sintomas: disfunções respiratórias, febre alta, dores no corpo, cefaleia, náuseas e vômitos. A vacinação ela tem sido eficiente, né? Poucas pessoas
pegam gripe depois da vacinação, e quando a gripe vem, ela vem de uma maneira mais suave, não tão forte como tinha os casos de gripe H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, que foram as variações dos HN1, HN2, HN3, 4 e assim por aí vai. Depois nós temos aqui a cachumba chamada de parotidite, porque ela vai inflamar as glândulas parótidas, né, que ficam aqui na região do maxilar. E o contágio também vai ser através da saliva, tosse, espirro ou pela fala. A característica mais comum da cachumba é dor de cabeça, calafrios, falta de apetite, mal-estar, febre, inchaço das glândulas parótidas, que são as glândulas salivares. Também tem. Depois aqui vai falar do sarampo. O sarampo, também o contágio é por contatos com a saliva expelida durante a tosse. Vocês estão percebendo que a maior parte das doenças virais relacionadas ao sistema respiratório ou a forma de transmissão vai ser sempre por partículas inaladas ou partículas expelidas no caso do contágio, né? E o sarampo provoca febre alta, tosse seca, conjuntivite, erupções na pele. Sarampo e a catapora, eles podem se confundir, só que por causa da febre, mas no caso do sarampo aí vem o diferencial aí que é a conjuntivite. A erupção na pele do sarampo é umas manchas avermelhadas, não chegam a ter pústulas, como no caso da cachumba, né? E no caso da catapora. Depois aqui também tem vacina. No caso da raiva, hidrofobia. Hidrofobia seria medo de água, né? Mas o animal não toma água não é porque ele tem medo. Ficou essa denominação, porém uma denominação errada. Porque hidrofobia seria fobia de água. E os cães não conseguem tomar água, então ele começa a grunhir quando ele se vê com sede e não consegue beber água. A campanha em massa de vacinação de cachorro e gato resolve bem o problema da circulação viral, né? Mas existem outros animais que podem ser. Aqui ele só coloca cães e morcegos, mas os morcegos podem transmitir para outros mamíferos também. É uma doença que afeta o sistema nervoso periférico e pode atingir o sistema nervoso central. Depois nós temos a rubéola, contato com gotículas de saliva expelidas pela tosse, espirro ou fala. Também pode ser transmitida por via congênita, ou seja, quando a mulher está grávida. Ela se caracteriza por manchas avermelhadas na pele, febre, mal-estar, dor muscular, articular e conjuntivite, assim como o sarampo, né? A forma congênita pode provocar má formação fetal, principalmente até o 3º mês de gestação. Então, quando uma pessoa tem rubéola, ela não pode estar grávida. Nesse caso, existem situações em que, se a mulher pegar rubéola, o médico pode autorizar o aborto. Mas algumas pessoas já se arriscaram a ter a criança e nasceu normal. Mas ela pode ter má formação, tipo surdez, cegueira ou alguma outra má formação fetal. O mal-estar causado pela rubéola é bastante intenso e os gânglios linfáticos, principalmente aqui atrás da orelha, eles ficam extremamente grandes e é muita dor. Também tem vacina. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, também vai ser transmitida por picada ou gotículas de saliva expelidas com a tosse, espirro ou fala, e objetos contaminados por fezes. Então, é uma característica já diferenciada da poliomielite, né? Afeta o sistema nervoso, ela vai ser mais comum a atrofia e a perda dos movimentos das pernas. Se for uma infecção viral muito profunda, ela pode causar tetraplegia, né? O indivíduo pode ficar tetraplégico.
Mas tem vacina, então passou a denominar poliomielite a partir do momento em que deixou de ser chamada de paralisia infantil, porque detectou-se em algumas regiões do planeta aí a ocorrência do vírus em adultos. Então, aí passou a ser chamada de poliomielite. Aqui ele vai falar da hepatite A. Nós temos hepatite A, hepatite B e hepatite C, que são hepatites diferentes, né? Aqui, a hepatite A, ele vai falar dela causadas com ou transmitidas por gotículas de muco ou saliva, contaminação fecal da água e objetos de uso pessoal. A hepatite B, ela já é transmitida por via sexual ou via sanguínea. A hepatite C também vai ser por gotículas de água contaminada. Então, e a hepatite C é uma doença muito mais silenciosa. Às vezes, quando a pessoa descobre, ela já está com um quadro avançado da doença. Inclusive, é uma das responsáveis pela ocorrência de cirrose, né? Que seria uma doença comum em alcoólatras, mas a cirrose ela pode ser causada também por hepatite C. E também pode ser causada por uso excessivo de medicamentos. Também tem vacina, né? Aí aqui ele vai falar da chikungunya e da zika, que também são doenças causadas por vírus, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito do Aedes. Ele coloca Aedes espécie porque tem vários tipos de Aedes que podem provocar doenças. No entanto, além de sintomas semelhantes ao da dengue, a chikungunya caracteriza-se por provocar dores nas articulações. O Zika vírus pode causar alterações durante o desenvolvimento embrionário, gerando aí a microcefalia, que seria a diminuição do tamanho normal do cérebro, né? Inclusive, as crianças que nascem com essa microcefalia nascem com uma certa deformidade na caixa craniana, porque o cérebro estava em desenvolvimento, não terminou, e então, consequentemente, tem a deformidade na caixa craniana. A respeito do reino moneiro, o que nós temos aqui para falar? Sobre os domínios, né, que é o domínio bactéria, que engloba as bactérias e as cianobactérias, procariontes, que são os mais disseminados e presentes praticamente em todos os ambientes. O domínio árquea são aquelas bactérias que vivem em ambientes extremos, como local ou muito frio ou muito quente, é do domínio da árquea. E aqui nós temos a estrutura de uma bactéria, né, do domínio bactéria. Ela tem a cápsula na membrana de proteção, ela vai apresentar uma cauda ou flagelo, apresenta membrana plasmática e parede celular, que é um diferencial aí dessa bactéria. Elas são procarióticas, né, porque elas não têm um núcleo individualizado, o material genético delas vai ficar disperso no citoplasma, e a única organela que ela vai apresentar são os ribossomos, que o ribossomo é uma organela citoplasmática que vai estar presente em todas as células, porque ela vai atuar na síntese de proteínas e na duplicação do material celular. Aí são características, aqui ele vai mostrar o canal de conjugação, que é o chamado de pili, né? Que é o por onde as bactérias podem trocar o material genético, que seria um tipo de reprodução sexuada que elas apresentam por conjugação. Das características gerais, então nós vamos ter, são unicelulares, são procariontes, sendo encontradas em praticamente todos os ambientes. A gente já viu que elas podem apresentar-se em ambientes muito quentes, muito gelados, né? Então elas têm uma capacidade de adaptação bastante grande. Desempenham importantes papéis nos ecossistemas, na manutenção da vida na Terra, pois decompõem a matéria orgânica e participam dos ciclos. Então, elas
tem importância nos ciclos biogeoquímicos, juntamente com os fungos. As células bacterianas apresentam basicamente cápsula, parede celular, membrana plasmática, material genético, citoplasma, fímbrias e flagelos, que está representado na figura, né? As cianobactérias realizam fotossíntese e constituem a base das cadeias alimentares aquáticas. Então, as cianobactérias que realizam fotossíntese, aliás, são as grandes responsáveis pela liberação do oxigênio no planeta. Muitas bactérias realizam fermentação e são utilizadas na fabricação de queijos, iogurtes, leites fermentados. Outras são utilizadas no processo de biorremediação, degradando substâncias tóxicas do ambiente. A gente já viu lá quando falou da ecologia, só um minutinho. Falando aí da biorremediação, que elas podem ser utilizadas, inclusive quando tem derramamento de petróleo, dá para ser usado essas bactérias para fazer a destruição do petróleo. Com relação à nutrição, elas podem ser heterotróficas, ou seja, absorvem matéria orgânica do ambiente, ou autótrofas, quando elas produzem seu próprio alimento, que são as bactérias que fazem a fotossíntese, né? Ou podem fazer a quimiossíntese também. Deixa eu voltar aqui na lateral aqui. Ó, podem realizar os para liberação de energia. Podem fazer respiração aeróbia, podem fazer a respiração anaeróbia e podem fazer a fermentação. As bactérias podem ser aeróbias, anaeróbias ou estritas, ou anaeróbias facultativas. As anaeróbias facultativas são aquelas que, na presença do oxigênio, conseguem sobreviver e na ausência também, certo? A classificação, elas vão ser classificadas de acordo com a forma, vão se apresentar na forma de cocos, bacilos, espirilos ou vibriões. Quando ela é classificada como cocos, ou cocôs, cocos são as bolinhas, e elas podem formar grandes sequências dessas bolinhas, né? Diplococos, estafilococos, gonococos, são todas bactérias que vão ser formadas por essas bolinhas, que são as unidades que fazem parte da classificação delas. Bacilo, nós temos o bacilo de Koch, por exemplo, que vai dar origem à bactéria tuberculose. Espirilo, nós temos o espirilo, deixa eu me lembrar aqui, de uma doença causada por espirilo, a sífilis ou a gonorreia, né? E o vibrião, nós temos o vibrião colérico, a bactéria que causa a cólera é um vibrião. De acordo com a composição ou parede celular, as bactérias podem ser gram-positivas ou gram-negativas. Isso é o que vai dar a gravidade, ou porque elas são mais resistentes, né, a doenças e mais resistentes a antibióticos também. Com relação à reprodução, elas podem se reproduzir assexuadamente ou simplesmente se dividir ao meio, que seria a divisão binária ou bipartição. E também podem fazer a troca do material genético, que seria com a recombinação gênica, mecanismo que pode ocorrer de 3 formas: por conjugação, transdução e transformação. Possibilitando, nessas 3 formas, ela vai ter recombinação gênica e troca do material genético. Então, aumenta a variabilidade genética e aumenta a resistência delas também. No quadro aqui das doenças ou bacterioses, nós vamos ter aqui a tuberculose, né? Que é uma doença bastante comum, ela tem uma vacinação, só que algumas pessoas não tomaram vacina durante a infância, então podem ser
atacadas, né? Aqui ele vai falar da bactéria que ataca pulmões, provocando tosse, expectoração sanguinolenta, quer dizer, quando ele tosse e expectora, expectorar é liberar secreções, ele vai eliminar sangue. E é interessante lembrar que ela pode afetar outros órgãos, como a ossos, rins, meninges e a próstata. E também, se vocês tiverem curiosidade, a tuberculose ela pode atacar a pele. Eu já comentei, acho que o ano passado, sempre comento isso, que eu tive um irmão que ficou 57 dias internado, sem saber o que tinha, fizeram inclusive punção na medula dele para ver se era leucemia, e o que ele tinha era tuberculose na pele, né? São casos raros, mas pode acontecer. A forma de transmissão é o contato com gotículas de saliva expelidas ou pela tosse, pelo espirro e pela fala. Depois aqui nós temos a coqueluche, que era conhecida antigamente como tosse comprida, né? Então a pessoa vai ter febre, vai ter tosse, é uma tosse praticamente ininterrupta. Ela é provocada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. O contágio vai ser a transmissão por gotículas de saliva expelidas pela tosse, espirro e fala. Principais sintomas: tosse e febre. A profilaxia também é feita pela vacinação. O tétano é provocado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. A contaminação pode ser acidental por ferimentos profundos e geralmente esse objeto já vai estar contaminado pela bactéria. E de preferência que esse objeto seja um objeto enferrujado, porque a bactéria do tétano ela vai gostar da ausência do oxigênio, né? A bactéria vai liberar uma neurotoxina responsável por espasmos musculares e distúrbios respiratórios. Então a pessoa começa a ter uns repuxos involuntários, né? E a profilaxia também é feita pela vacinação. Depois aqui nós temos a leptospirose. A leptospirose é provocada pela bactéria chamada Leptospira interrogans. É bastante comum, né, porque ela é eliminada pela urina dos ratos. Então, quando tem problema de enchente, a água que vem das enchentes, ela pode estar contaminada pela bactéria. Os sintomas vão incluir febre, dores musculares, cefaleia, tosse, dor torácica e dor abdominal. Se for uma criança, a leptospirose pode levar, principalmente se for uma criança com uma resistência baixa, pode ser levada à morte. A meningite bacteriana, por que ele colocou aqui meningite bacteriana? Porque nós temos meningite também, apesar de não ter sido colocada no quadro lá, mas a meningite pode ser viral e pode ser meningite causada por fungo. Nesse caso aqui, ele está falando da meningite bacteriana. É causada pela Neisseria meningitidis. Vocês vejam que nós temos a Neisseria que causa a gonorreia e a Neisseria que causa a meningite. As duas pertencem ao mesmo gênero, porém são de espécies diferentes. No caso, a meningite causadora da meningite, ela vai ser transmitida por gotículas de saliva, também expelida pela tosse, espirro ou fala. Os sintomas da meningite: cefaleia, né, uma dor de cabeça bastante forte, febre, vômito, rigidez na nuca e convulsões. Quando uma criança chega, principalmente criança, chega no consultório médico, a primeira coisa que o médico pede é para essa criança tentar encostar o queixo aqui abaixar o pescoço completamente, né? Se ela não conseguir, se ela tiver uma certa rigidez na região da nuca, ela não vai conseguir fazer isso. Esse é um indício de que a criança pode estar com a meningite e aí vai se pedir outros exames. Também tem vacina. Aí aqui ele vai falar da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum.
O contato vai ser via sexual ou via congênita, que é quando a mãe passa para o filho durante a gestação, ou ainda através de transfusão sanguínea. Os sintomas aqui vai aparecer lesões nos órgãos genitais, masculino e feminino. Sempre lembro que a sífilis também é uma doença silenciosa, porque ela vai aparecer como primeiros sintomas aí as manchas pela pele, e essas manchas elas vão sumir voluntariamente, né? Então elas aparecem, desaparecem, e só que a bactéria da sífilis continua presente no organismo. Aí vem a sífilis secundária, onde vai surgir as manchas pela pele, aí essas manchas já vão ser um pouquinho mais evidentes, né? Não dá para confundir com uma alergia, por exemplo, como na sífilis primária. Mas ela desaparece também, sem tratamento. Se ela evoluir para a sífilis terciária, então ela pode comprometer os ossos, a arcada dentária, o sistema nervoso, o coração, os órgãos genitais, propriamente dito, né, que seria o foco da infecção, e ela pode ter cura. Então, a sífilis, ela é grave, né, tem tratamento, e o principal deles é o uso de preservativo durante as relações sexuais. Depois aqui nós temos a blenorragia, causada pela Neisseria gonorrhoeae. Ela é transmitida por contato sexual, né? A forma de transmissão mais comum, né? Ela vai causar uma infecção uretral que provoca ardência e vai sair uma secreção muito mais visível em homens do que em mulheres, porque a mulher pode achar que é uma infecção urinária, pode achar que a secreção pode ser um corrimentozinho qualquer, mas no homem ele vai ter muita ardência e a liberação de pus, principalmente na primeira urina do dia. Outra doença bacteriana é a peste bubônica, provocada pela bactéria chamada Yersinia pestis. Ela vai ser transmitida pela picada de pulga de ratos e de outros roedores. Também é muito séria, porque ela pode causar infecção pulmonar e infecção nos gânglios linfáticos. Então, tomar cuidado em locais onde possa estar os ratos. Deixa eu silenciar aqui que eu tenho que espirrar agora. Voltando. Estou com um resfriado forte. Vamos aqui para a cólera. Bactéria também é o Vibrião colérico, ou Vibrio cholerae. A contaminação orofecal por objetos presentes na água e nos alimentos. Oral fecal, tanto pela boca como contaminada por fezes, né? A cólera causa infecção intestinal grave. É uma infecção intestinal que a pessoa tem uma diarreia tão grave, tão forte, que ela vai eliminar as fezes, ficam parecendo água, uma água esbranquiçada, de tão violenta. Ela tem que ser atendida porque a desidratação provocada pelo vibrião colérico é muito grave. Se a pessoa não for socorrida e reidratada num período de 3, 4 horas, ela pode vir a morrer. A difteria é Corynebacterium diphtheriae, é a bactéria causadora. A forma de contágio, contato com gotículas de salivas expelida por tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas, tosse, febre, dificuldade de respirar e rouquidão. A profilaxia também é feita pela vacinação.
Então, hoje você não ouve dizer que alguém tenha tido difteria, porque se tem a vacinação, ela faz parte do calendário das vacinas. Depois aqui nós temos a hanseníase, conhecida também popularmente como lepra, né? O agente causador é o Mycobacterium leprae ou o bacilo de Hansen. A forma de contágio vai ser o contágio direto com pessoa infectada, mas não é um contágio muito rápido não, tá? Porque conheço pessoas que tiveram hanseníase e foram tratadas, conviveram normalmente com pessoas da família e nem por isso tiveram a hanseníase. Os sintomas incluem lesões avermelhadas na pele e áreas insensíveis ao toque. Então, muitas pessoas são diagnosticadas e a partir do diagnóstico ela já começa a tratar a hanseníase e ela deixa de ser transmissora. Um dos grandes problemas da hanseníase é que a pessoa vai perdendo a sensibilidade na área afetada. Então, as terminações nervosas que seriam responsáveis pela o tato, a dor, a quentura, né, o calor, eles ficam desativados por causa da presença da bactéria. Então a pessoa vai se machucar, vai ter vários ferimentos e não vai perceber porque ela não sente dor. Depois aqui o botulismo, Clostridium botulinum, ingestão de alimentos contaminados. Essa bactéria, ela pode contaminar alimentos e alimentos armazenados de forma inadequada e tal, e ela vai causar intoxicação alimentar grave, né? Ela vai ter uma neurotoxina que é liberada pela bactéria, que vai causar paralisia muscular. Se a pessoa tem uma paralisia muscular, consequentemente ela não consegue respirar de maneira adequada. Então o botulismo pode levar o indivíduo à morte, certo? Depois aqui nós temos a febre maculosa, causada pela bactéria chamada Rickettsia rickettsii, e o animal que vai ser o vetor é o carrapato estrela. Esse carrapato, ele é muito comum em animais silvestres, né? Então as capivaras lá da Cidade da Criança são infestadas de carrapato. E tem que tomar cuidado, principalmente na época do calor, que é o período que eles têm uma proliferação maior. Os sintomas: febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, manchas avermelhadas e na pele. O grande problema das doenças virais e bacterianas é que, como os sintomas são mais ou menos parecidos, às vezes com manchas pela pele e tal, dependendo do médico, que se ele não for um médico infectologista, o diagnóstico pode ser demorado de ser feito, né? E em algumas situações, o diagnóstico demorado é sinônimo de morte, né? Então, a área médica às vezes prioriza algumas doenças que são doenças mais comuns, especializam nessas doenças que são menos comuns e acabam ficando chamadas de doenças negligenciadas, né? Bom, agora vamos para o domínio Arquea, que ele só vai comentar aqui, aquelas que são chamadas de extremófilas, porque conseguem viver em locais com grande concentração de sal, temperatura elevada ou frio excessivo. E aí encerramos as nossas bactérias, vamos para o reino protista. Reino protoctista engloba os protozoários e as algas. A filogenia deles, que é a árvore filogenética, só para vocês lembrarem, é aquela árvorezinha que tem um ancestral em comum e várias ramificações, né? Aqui ele vai dizer que ela apresenta várias origens, não tendo apenas um único ancestral, por isso é denominado polifilético, porque quando ela tem um ancestral só, é monofilética, tá? Aí, protozoários, as características gerais.
nós vamos ter, são eucariontes. Então, os únicos organismos procariontes que nós temos na distribuição dos seres vivos são os indivíduos do reino Monera. Dos protozoários em diante, todos os organismos que surgirem são procariontes, ou seja, são eucariontes, desculpa, tem célula com membrana, citoplasma e núcleo. Aqui os protozoários, outra característica, são unicelulares, né, compostos por uma única célula, heterótrofos, ou seja, dependem dos demais seres vivos para se alimentarem. Habitam principalmente os ambientes aquáticos, a maioria tem vida livre, algumas espécies vivem fixas aos substratos, algumas espécies são parasitas e outras mantêm relações harmoniosas com outros organismos, apresentam digestão intracelular, após a entrada do alimento forma-se um vácuo digestivo ou alimentar, os resíduos são eliminados por exocitose. A exocitose é o ato da célula eliminar aquilo que não lhe é útil, né? Seria, para falar de uma forma mais grosseira, assim, a defecação celular. Podem apresentar estruturas de locomoção, como cílios, flagelos e pseudópodes, que são as maneiras que eles vão ter para poder se locomover. Com relação à reprodução, eles têm a reprodução assexuada por fissão ou divisão binária e reprodução sexuada por recombinação genética, que é a conjugação, que é quando as duas células se aproximam e fazem a troca do material genético. Isso aí já vai garantir uma diferença no material, né? Então vai dar uma variabilidade genética para os protozoários. A classificação. A principal critério de classificação dos protozoários considera o tipo e a presença ou não de estruturas responsáveis pela locomoção ou pseudópodes, que vai ser o pseudópodo, que é conhecido como falsos pés, os cílios ou flagelos. Aí ele vai colocar aqui, ó, uma das classes, né? A risópoda apresenta pseudópodos para alimentação e captura de alimentos, que é a capacidade de fazer a fagocitose, ou seja, englobar a partícula a ser digerida. A foraminífera apresenta pseudópodes e revestimento com carapaça rígida e carbonato de cálcio, que é o que está representado nesse protozoário aqui. Aí depois eu tenho aqui a actinópoda. Apresenta pseudópodos afilados e rígidos que auxiliam na locomoção e captura de alimento. Então, aqui está é um tipo de flagelo, né? Para poder capturar o alimento. Depois, a zoomastigófora. Apresentam flagelos para locomoção e captura de alimento. Cada estruturazinha escurinha dessa daqui é um trypanosoma cruzi, que vai apresentar o flagelo. Eles são parasitas, né? E vão capturar os alimentos no interior da célula. Os ciliados ou cilióforos apresentam cílios para sua locomoção. Aqui ele está representando um paramécio. O paramécio é um protozoário de água doce e ele não é parasita. Aí o apicomplexo, são parasitas e não apresentam estrutura para sua locomoção. O protozoário causador da malária é dessa apicomplexa. Aí nós temos aqui a tabela. Nós já vimos doenças causadas por vírus, doenças causadas por protozoários, por bactérias, e agora nós vamos ver as doenças causadas por protozoários. Então, aí nós temos a malária, né? Plasmodium espécie. Por que ele coloca Plasmodium sp ou espécie? Porque nós temos 3 tipos de Plasmodium, né? Que é o Plasmodium malariae, o Plasmodium falciparum, né? E o Plasmodium vivax. São os 3 tipos de Plasmodium que os 3 provocam a malária. Os principais sintomas: dores de cabeça, picos de febre, anemia, sudorese, calafrios, aumento do fígado e aumento do baço.
A malária é uma doença reincidente, porque não tem uma vacinação, né? E na região norte do Brasil, Mato Grosso, Acre, Rondônia, lá no Amazonas, todas essas regiões de mata, as pessoas têm malária como se tivesse gripe. Então, a reincidência da malária vai acabar provocando aumento do tamanho do fígado, aumento do tamanho do baço, pode gerar uma certa anemia na pessoa também, porque às vezes não dá tempo da pessoa se recuperar da primeira surto de malária, já vem outro, então isso pode gerar, como o plasmódio ele vai destruindo as hemácias, então o fígado e o baço acabam aumentando de tamanho porque são obrigados a liberar hemácias muito jovens ainda. A profilaxia os cuidados, né? Cuidar com o mosquito vetor, então colocar tela nas janelas, portas, cuidado na recepção de sangue e hemoderivados, porque uma pessoa com malária pode contaminar, o sangue vai estar contaminado, então ela não é um bom doador, né? Aí ele vai ter o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Nesse caso, o hospedeiro intermediário é o ser humano, e o definitivo vai ser a fêmea do mosquito Anopheles, que é o mosquito prego. A doença de Chagas, provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, os sintomas cardiomegalia, porque o coração incha, ele aumenta de tamanho, taquicardia, que é o sintoma do batimento cardíaco acelerado, miocardite, que é a inflamação do miocárdio, entre outros sintomas. A profilaxia combate o inseto vetor e os cuidados à recepção de sangue e hemoderivados. Por isso que quando vai fazer doação de sangue, se faz uma investigação com o sangue do doador. Porque se ele tiver malária, se ele tiver doença de Chagas, se ele tiver sífilis, gonorreia, hepatite A, B, C, ele não vai poder ser doador, certo? No caso da doença de Chagas, o hospedeiro intermediário é o triatoma espécie e definitivo é o ser humano. Depois aqui nós temos a amebíase, que é a doença causada pela entamoeba histolítica. Sintomas: dores abdominais, intensa diarreia com sangue e anemia. O tratamento, a profilaxia, saneamento básico e higiene sanitária. O hospedeiro definitivo. A giardíase são as giardias intestinais. Lesões, elas vão provocar lesões na parede intestinal, dor abdominal, náuseas e diarreia. A pessoa pode inclusive soltar fragmentos de sangue, que às vezes não são percebidos, mas isso é o sinal de giardíase. Aliás, a ameba e giardia são verminoses, né, protozoárias, no caso, muito comuns aqui no Brasil. Também a profilaxia, saneamento básico e higiene sanitária. O hospedeiro definitivo também, nesse caso, é o ser humano. Aí depois aqui nós temos a leishmaniose tegumentar, que é causada pela Leishmania espécie. Colocou espécie aí porque tem mais de uma também. Tem a Leishmania brasiliensis, né? E a leishmaniose tegumentar. Lesões na pele, boca, nariz. Combate ao mosquito vetor é a medida profilática. E o hospedeiro definitivo aqui vai ser o ser humano. E o intermediário é um mosquito do gênero Lutsomia espécie. Essa leishmaniose foi bastante comum, foi conhecida inicialmente como úlcera de Bauru, porque na região de Bauru, quando os desbravadores, né, do estado de São Paulo começaram a desmatar aquela região, o mosquito Lutsomia era muito comum lá, e muitos dos operários que estavam abrindo estrada e tal acabaram sendo infectados. Depois vem a tricomoníase, a bactéria é a Trichomonas vaginalis. A pessoa vai ter muita coceira na região genital, inchaço, leucorreia. Leucorreia é corrimento.
vaginite, que é a inflamação da vagina, e uretrite, que é a inflamação da uretra. Tudo isso causado pela bactéria chamada Trichomonas vaginalis. É transmitida sexualmente, né? Então, a importância do uso preservativo, ela é fundamental. O hospedeiro definitivo também é o ser humano. Depois nós temos a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii. Na maioria dos casos, a infecção não apresenta sintomas. Quando ela surge, ocorrem doenças oculares, cegueiras e problemas neurológicos. Aí os cuidados que a pessoa tem que ter, quem tem animais domésticos, né? Evitar contato direto com os gatos, fezes dos gatos infectados, a ingestão de carne crua, mal cozida, leite não pasteurizado ou não fervido, que esses são os meios de transmissão. O hospedeiro definitivo é principalmente o gato, o intermediário, vários animais, incluindo o pombo. Fazendo parte do reino protista, nós vamos ter as bactérias. Só um minutinho. As algas. Características gerais das algas, que fazem parte do reino protista. São eucariontes unimulticelulares, micro ou macroscópicas e são autótrofas, quer dizer, elas produzem seu próprio alimento. Não apresentam órgãos nem tecidos especializados. Habitam diversos ambientes úmidos e aquáticos, vivendo fixas, fitobentônicas ou de modo flutuante, fitoplantônicas. Aí na imagem tem o sargassum, que é a alga parda, que ela é bastante comum em lugares, regiões mais quentes. Constitui importantes organismos fotossintetizantes, formando a base das cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Então, elas que mantêm a vida nos oceanos. Auxiliam na manutenção da temperatura global por meio da captação do carbono, então elas retiram o CO2, né, da atmosfera. Algumas espécies são amplamente utilizadas na indústria de alimentos, produtos farmacêuticos, fertilizantes, higiene pessoal, entre outras. Determinadas espécies do grupo das dinófitas ou dinoflagelados provocam o fenômeno da maré vermelha, que é quando elas se reproduzem em alta escala e vão se espalhar por uma região e provoca esse fenômeno da maré vermelha. A reprodução pode ser assexuada por divisão binária ou fragmentação, ou sexuada, que ocorre por conjugação, como o gênero Spirogyra. Aí da classificação, ele colocou na tabelinha aqui as algas verdes, que é a clorófita, algas pardas, faeófita, algas vermelhas, rodófitas, algas douradas, crisófitas, a dinófita dinoflagelada e a euglenófita euglenoides. Aí ele vai colocar uni ou pluricelulares, multicelulares, marinhas, dulcícolas ou terrestres, no caso da clorófita. A paeófita são multicelulares, maioria marinha, formam talos filamentosos. A rodófita multicelular, maioria marinha. A crisófita unicelulares, habitam diversos ambientes terrestres, formas diatomáceas. Depois a dinófita, dinoflagelado, pode ser uni ou biflagelados, maioria marinha, formam zooxantelas. Algumas delas são bastante utilizadas na culinária, principalmente na culinária oriental, né? As euglenoides, unicelulares ou dois flagelos, a maioria dulcícolas. As atividades, depois eu mando a foto para vocês com o gabarito, certo? Agora vamos para o próximo. Passou rápido aqui. Para o reino dos fungos. Voltando um minutinho.
Aí. Reino dos fungos e reino das plantas. Hoje acho que a gente só vai chegar até o reino dos fungos, que a hora tá passando aqui que eu nem tô vendo. O reino dos fungos, aí nós vamos ter o seguinte. Suas células têm parede celular com depósito de quitina, que é uma característica bem diferenciada, né? Então essa quitina ela serve de proteção para a célula do fungo. Apresentam glicogênio, que é o açúcar de reserva do fungo. A digestão é extracorpórea, quer dizer, fora do corpo, fora da célula. E a respiração celular pode ser aeróbia ou anaeróbia facultativa. Ou seja, eles podem respirar tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Quando associados às raízes das plantas, podem auxiliar na absorção de minerais, compondo as micorrizas. Então, essa é uma característica dos fungos, que eles podem se associar às raízes de alguns vegetais. E podem formar associações mutualísticas com algas, formando os líquens. Então, são características boas, né, dos fungos. Com relação às características gerais, então são organismos uni- ou multicelulares, com habitat predominantemente terrestre, são heterótrofos e a maioria é saprófaga. Saprófaga é que fazem a decomposição, certo? Realizam a reciclagem de nutrientes atuando como decompositores, mas algumas espécies são parasitas. Então tem lá o pé de atleta, né, que é aqueles panos brancos são fungos parasitas. Realizam a reciclagem de nutrientes, né, quando eles atuam como decompositores, aí eles vão se juntar com as bactérias para fazer esse processo. Nos fungos multicelulares, as células encontram-se intimamente ligadas umas às outras, formando uma massa compacta de longos filamentos denominadas hifas. O conjunto das hifas é denominado micélio. O micélio vegetativo atua na obtenção de alimento. E o reprodutivo na produz esporos, que são as células reprodutoras. Então, ele vai ser dividido nessas duas partes, né? Quando a gente visualiza um fungo, a gente está vendo simplesmente o que poderia dizer que a gente está vendo a ponta do iceberg. Porque quando você vê isso aqui, essa estrutura externa, mas aqui na terra, né, no solo, ele vai ter muito mais parte. Com relação à reprodução, eles podem se reproduzir de forma assexuada por brotamento nos unicelulares, como as leveduras, e formação de esporos nos multicelulares. A reprodução sexuada nos zigomicetos, ascomiceto e base de micetos, ocorre a fusão das hifas, em que o zigoto realiza meiose zigótica e forma os esporos, que geralmente germinam e dão origem às novas hifas. Essas hifas se entrelaçam, formando um novo corpo de frutificação. Então, a maior parte das classes aí de fungos vão realizar reprodução sexuada, tá? Nos ascomicetos, o corpo de frutificação denomina-se ascocarpo, e nos basiodimicetos, basidiocarpos. Aí um é produzido na produção de esporos, né, os ascocarpos vai produzir esporos chamados ascóporos, e os basidiocarpos vai produzir esporos chamados basidiósporos. Aí a classificação. Os critidiomicotas, fungos aquáticos, podem ser decompositores, parasitas ou se relacionar com outros organismos por mutualismo. Apresentam esporos flagelados, então eles conseguem nadar para ir encontrar, fazer sua reprodução. O zigomicota inclui algumas leveduras unicelulares e outros fungos multicelulares, podem ser terrestres ou aquáticos,
também atuam como decompositores, parasitas e formam as micorrizas. O ascomicota apresenta um ascocarpo, que é o corpo de frutificação, vai formar os ascóporos, né? Inclui espécies unicelulares, que são as leveduras, e multicelulares. Também podem ser decompositores ou parasitas. O basidiomicota inclui os cogumelos, apresentam os basídios, que produzem esporos, chamados de basidiosporos. Vários basídios se unem para formar um corpo de frutificação, que é o basidiocarpo, né? Aí eles podem ser, dependendo da espécie, parasitas de plantas, podem ser comestíveis, alucinógenos ou decompositores. Então, os fungos que a gente vê na cozinha japonesa, principalmente, para a produção do champignon, que é o queridinho do estrogonofe, são comestíveis. Mas quem não conhece fungo não pode ir capturando e fazendo colheita de fungo em qualquer lugar. Os fungos, eles são produzidos em ambientes geralmente controlados, com temperatura, para que eles não sejam infectados e também para que eles possam ser consumidos sem as coisas, né, de contaminação, ok? Aqui ele vai falar dos líquens, que são associações mutualísticas entre algas e fungos, né? Que é uma associação benéfica. Aí a alga fornece a substância para essa associação, porque ela vai fazer a fotossíntese, e o fungo vai ajudar na retenção da umidade. Os líquens são aquelas manchas que a gente vê nas árvores, esbranquiçadas, e às vezes quando chove bastante ficam meio esverdeados, né? E eles são considerados como bioindicadores da qualidade do ar. Então, onde tem árvore com bastante manchas no seu tronco, é sinal de que é um local de boa qualidade de oxigênio. Só mais um pouquinho de água. Aí ele vai falar das doenças causadas por fungos, né? Aí nós temos o Emileia vastatrix, que é responsável pela ferrugem do cafeeiro, que destrói plantas de café. Aliás, a ferrugem não é só uma característica do café. Várias plantas podem ser atingidas por doenças causadas por fungos. O Aspergillus flavus, Aspergillus parasitos, quando vão estar presentes em alimentos como amendoim, milho, trigo e nozes, produzem compostos tóxicos. Geralmente esses alimentos, né, amendoim, milho, trigo, nozes, eles são armazenados. E no processo de armazenagem, se não tiver seco, se mantiver alguma umidade, a proliferação desses fungos do gênero Aspergillus vai ser mais comum. Então, isso pode levar a esses compostos tóxicos, pode levar a intoxicação alimentar grave, e em algumas situações pode levar até a morte. Depois aqui ele vai falar dos fungos parasitas que podem causar micoses, que afetam diversos tecidos ou órgãos, né, como a pele, as unhas e os cabelos. As mais comuns aí são o pé de atleta, conhecido popularmente como frieira, né? E o fungo que causa vai ser o Trichophyton espécie e a Tinea pedis, que parasitam principalmente a pele dos pés. Por isso que tem que secar bem entre os dedos depois do banho, né? Depois aqui a candidíase, que é a Candida albicans, que vai ser característica em crianças e é chamada popularmente de sapinho, que vai afetar principalmente a mucosa oral. Do reino, aí vou falar um pouquinho do reino Plantae, né, as características gerais e tal, porque a aula já está caminhando para o fim, né? Mas as principais características, todas as plantas são eucariontes, são pluricelulares e todas elas são autótrofas porque realizam o processo de fotossíntese.
As plantas habitam quase todos os ambientes terrestres, há espécies aquáticas, produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, apresentam células com parede celulósica, vacúolos e diferentes plastos, entre eles os cloroplastos, que dão pigmentação verde, são responsáveis pela fotossíntese, ok? A reprodução, ela pode ter alternância de geração, ou metagênese, né, que é uma fase haploide e uma fase diploide. Os indivíduos haploides denominam-se gametófitos e formam os gametas. Após a fecundação, originam um zigoto diploide, que após sucessivas mitoses formam um indivíduo diploide chamado esporófito. Então, quando tem essa alternância de geração, primeiro forma o gameta, depois forma o esporo, que é a condição, né? Porque depois da meiose ele vai formar os esporos de novo e para continuar as espécies. A duração das fases de gametófito e esporófito são variáveis para os diferentes grupos das plantas. Aqui nós temos a árvore filogenética, né? Mostrando a origem das plantas. Então nós temos a alga verde ancestral. Aí vem um embrião, dessa alga verde evoluiu aqui para um embrião pluricelular. As primeiras plantas, então, surgiram plantas briófitas, que são chamadas de avasculares, porque elas não têm um sistema de condução de seiva, por isso que elas são de pequeno porte, né? As briófitas, nós vamos ter os musgos, né, que são os representantes das briófitas, que são muito pequenininhos e não tem folha, são chamados de filóides, o caule é chamado de cauloide e a raiz de rizoide, porque são projetos de raiz, folha e caule, certo? Aí depois, com a evolução, eles ganham vasos condutores, raiz, caule e folhas. Aí vem lá as pteridófitas, que são ainda vegetais de pequeno porte, como as avencas, samambaias e outras plantas tantas de pequeno porte, mas já entra aí nas plantas vasculares. Então, todas as que vêm depois das pteridófitas, aí o ganho evolutivo depois das pteridófitas foi a semente. Aí nós temos dois grandes grupos, né, que são as gimnospermas, que é chamado de sementes nuas, gimnossementes nuas, né, e as angiospermas, que seriam as plantas completas, com raiz, caule, frutos, flores e frutos. Certo, moçada? Aí ele vai começar aqui a caracterizar as briófitas, né? As briófitas são avasculares, compreendendo plantas com rizóide, cauloide e filóide, não apresentam flor, fruto e semente, apresentam alternância de geração, em que a fase do gametófito é duradoura e o esporófito é efêmera, ou seja, pode ser curta ou não. Dependem da água para fecundação, são indicadores de poluição ambiental, porque onde tiver poluição eles não conseguem se reproduzir. São classificadas em embriófitas, o musgo, hepatófitas, as epáfitas, e as antocerófitas, os antóceros. Aqui ele está mostrando como que acontece o processo de fecundação, né? Então, precisa da água para levar as células do gametófito masculino para o feminino. Aí forma a estrutura que é o gametazinho, que é um anterozoide, vai entrar aqui na oosfera, né, levando o gameta para fecundar o gameta feminino. Essa fase é a fase haploide, né? Aí, após a fecundação, tem sucessivas mitoses, formou o esporófito jovem, aí vem lá a fase do gametófito. Tem a meiose, a cápsula vai liberar os esporos, né? Aí forma uma estrutura chamada protonema e que vai se estabelecer, geralmente próximo à plantinha lá, o musguinho que deu origem a ela, ok? Eu vou encerrar nossa aula aqui. Deixa eu voltar para a tela da plataforma aqui.
Depois eu publico no YouTube essa aula, tá? Bom dia para todos, felicidades para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.